Fala, meus queridos, Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela Agile School. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os stakeholders. Muito bem, se você não está inscrito ainda no nosso canal, vai deixando seu like e se inscrevendo. Você sabe que é dessa forma que o algoritmo te encontra mais vezes aqui e também pessoas semelhantes a você. Dessa maneira eu te ajudo, você me ajuda, todo mundo ganha nessa nossa relação. Vamos lá. Pessoas, vamos falar sobre stakeholders. Então, em primeiro lugar, gente, stakeholders é um conceito que ele não vem da agilidade, né? Ele já existe no mercado como um todo, não vem nem da engenharia de software por si só. Nós falamos que os stakeholders são as partes interessadas ou aquelas partes envolvidas, né? Acho que é muito essa tradução que acaba sendo e existindo na língua portuguesa. Eu não gosto muito, né? Partes interessadas, partes envolvidas. Eu costumo usar a mesma palavra stakeholder. E são aquelas pessoas que elas têm um interesse, uma participação, elas fazem parte da criação do produto, mas que no nosso caso aqui elas não fazem parte do time ágil. Então na equipe que nós estamos, que nós fazemos parte muitas vezes, temos pessoas que nós, principalmente aquelas que nós trabalhamos servindo, aquelas pessoas que nós vamos atender, muitas vezes serão demandantes. Em alguns momentos eles podem ser até pares, né? Pessoas que atuam ali, que nos apoiam, que nos ajudam, que estão envolvidas na criação do produto. Então, os stakeholders, o próprio Manifesto Ágil não traz o termo em si, mas ele cita, né? Ele fala, por exemplo, num dos valores do manifesto, ele fala sobre os sponsors, né? Que seriam patrocinadores, seriam os stakeholders que pagam a conta, né? Em outro momento, o Manifesto Ágil fala muito sobre customer, né? Fala sobre o cliente ali, a pessoa que realmente vai se utilizar também do nosso produto. De certa maneira, é uma parte interessada e envolvida, né? Então, nós temos o conceito na agilidade, porém, não é utilizado com esse termo. Dentro agora do Framework Scrum, nós temos no Scrum Guide, aí o Scrum Guide ele já usa fortemente o termo stakeholder, né? Então, o stakeholder, ele é uma pessoa, ele é um papel fora do time Scrum, que serão pessoas que farão parte também da criação do produto. Dificilmente nós teríamos talvez até num conceito ali, talvez num ambiente de uma startup, pode ser um ambiente mais simplificado que a gente possa ter, mas dificilmente a gente teria um ambiente no qual nós teríamos o time Scrum pura e simplesmente trabalhando com o produto sem a necessidade ou sem a participação de nenhum stakeholder, tá? Então, o Scrum ele coloca, por exemplo, que é o Product Owner, a pessoa, né, o papel do time Scrum que estará mais próximo e que deve se conectar a esses stakeholders, tá? Então, fala que o Product Owner ali, ele deve representar as necessidades do stakeholder ou dos stakeholders dentro do backlog do produto. Então, o Product Backlog vai ser a ferramenta, que é aquela lista ordenada de requisitos e desejos que nós temos para construir. O Product Owner, então, ele se conecta aos stakeholders, coleta tudo aquilo que é de necessidade desses stakeholders e reflete isso dentro do backlog do produto. É óbvio que fazendo a sua engenharia de valor, pensando, por exemplo, naquilo que realmente faz sentido ou não para o produto, né? Pensando em como maximizar o produto, também ordenando os elementos, né? Porque não é tudo que pedem que a gente vai fazer e na ordem que pedem também. Muitas vezes, um requisito que foi pedido primeiro é dos mais supérfluos, então a gente vai deixar ele lá para baixo, dentro dessa nossa lista do backlog. Então, fica a critério do Product Owner tomar essa decisão de priorizar os elementos do backlog do produto solicitados pelo stakeholder. E nós podemos classificar aqui, eu sei que essa não é uma terminologia utilizada pelo Scrum em si, mas nós podemos trazer aqui para vocês 4 tipos diferentes de stakeholders, porque é interessante que o Product Owner ele esteja conectado a esses stakeholders, então, né, reconhecendo quem eles são, a gente vai trazer essa tipificação, né, o tipo de stakeholder que nós deveríamos mapear e nos conectar. Em primeiro lugar, o stakeholder mais importante que pode existir é o stakeholder usuário, pessoal. Então, Product Owners e o time Scrum como um todo aqui deve saber compreender as necessidades desse stakeholder, qual é as suas características pessoais, seus desejos, como que o produto vai satisfazer os desejos, anseios, as necessidades desses clientes, como seria a melhor maneira, né, a melhor forma que esse produto poderia fazer isso.
Então, os stakeholders usuários são da maior importância aqui, porque é justamente essas pessoas que vão utilizar o produto no fim das contas. Então, muitas vezes, criando um produto, seja no mercado ou seja um produto interno na companhia, bom, produto interno na companhia também, né? A gente tem os usuários desse produto internamente na companhia. Então, conhecer a área usuária, muitas vezes é um departamento específico, pessoas, né, que a gente conhece, que a gente pode, né, trocar uma ideia ali, né, entrevistar, saber como é que é o dia a dia. Então, tudo isso é importante aqui, né, essa conexão e essa proximidade com esses stakeholders usuários. Segundo tipo de stakeholders que nós temos, gente, são os stakeholders influenciadores. Stakeholders influenciadores são aqueles que, em certa medida, os product owners, eu acho que não tem muita paciência, assim, porque eles vão tentar, são stakeholders, então são aquelas partes envolvidas e interessadas que desejam influenciar o produto. Muitas vezes podem ser diretores, gestores, pessoas que não serão os usuários em si, mas que querem, né, meter o bedelho ali, né? Querem dizer o que o produto deve ser, o que o produto deve conter ou não. Então são partes ali da companhia que, né, que têm o interesse, fazem parte da criação do produto, tentando influenciar no backlog, nas decisões, nas priorizações que vão ser feitas pelo time ágil. Terceiro stakeholder que nós temos são os stakeholders de governança, gente. Stakeholders de governança são aqueles que vão delimitar, que vão estabelecer limites para a nossa atuação. Por exemplo, uma área de compliance. Eu tenho certeza que você, como Product Owner, você não pode fazer tudo aquilo que você desejar dentro do produto. Você, como desenvolvedor, e até também como Scrum Master, você deve seguir o quê? Regras. Você deve seguir as leis internas, né? Determinações, os padrões que a companhia estabelece. Então, o seu processo ele não pode seguir aquilo que pura e simplesmente está na sua cabeça. A tecnologia que você vai utilizar, ela não vai ser irrestrita, né? A decisão que você vai poder tomar quanto a ela. Então, nós temos como time ágil aqui que seguir certos padrões. Então, padrões internos da companhia, tudo isso são determinados por stakeholders de governança. São eles que vão fazer, né, e vão estabelecer os nossos limites, até onde nós podemos ir ou não com as nossas decisões. Um time ágil, ele geralmente funciona dentro de um contexto maior do que ele mesmo, né, no contexto da companhia. E nós temos que observar esses stakeholders de governança, senão a gente pode se dar mal no fim das contas, né, ferindo princípios internos da companhia ali, do mercado muitas vezes, né? Por exemplo, órgãos regulatórios, eles também são stakeholders de governança. Beleza? Então a gente pode ter essa diferenciação. Por último, nós temos os chamados stakeholders provedores. Stakeholders provedores são aqueles que vão estabelecer algum tipo de serviço, né? Que vão prestar algum tipo de serviços, vão prover algum tipo de apoio, serviço, produto, alguma coisa vai ser entregue por esses stakeholders para a nossa equipe, de forma que a gente possa criar então o nosso produto aqui, ser aptos, né, estar aptos aqui a ter o nosso incremento de produto aqui a toda sprint. Então os stakeholders provedores, por exemplo, se você está trabalhando numa companhia na qual o seu time, né, o seu produto que você cria, ele precisa do serviço de uma equipe externa, essa equipe externa são stakeholders provedores para você, para a sua equipe. Então você tem que fazer muito bem essa dinâmica de comunicação. As expectativas de ambos aqui devem ser orientadas, devem ser sincronizadas aqui para que a gente atinja os resultados, tanto do seu produto quanto do dele, tá? Quanto dessa equipe. Então, stakeholders provedores são da maior importância para que a gente seja capaz também de entregar valor por meio da nossa equipe. Muito bem, gente. Então, esses são os tipos de stakeholder que nós deveremos mapear, compreender, entender quem são, trazer para próximo. Agora, o segundo passo seria também identificar desses stakeholders as suas necessidades, os seus interesses, aquilo que é importante também para eles, né? Nós vamos ter aqui uma dinâmica muito de compreensão daquilo que é interessante para esses stakeholders, o que eles querem, né? De que forma que eles estão envolvidos com o nosso produto aqui, para que assim a gente possa capturar melhor essas necessidades e adicionar ao nosso backlog de produto lá.
E por fim, o acompanhamento dessas expectativas, o acompanhamento de como que as necessidades desses stakeholders estão sendo atendidas ou não. Então nós temos aqui também que fazer um acompanhamento regular, né? A gente vai ter contato com esses stakeholders, a gente pode ter contato com esses stakeholders, não existe um momento único, então a gente pode ter contato com o stakeholder no dia a dia. Muitas vezes perguntam, né? O stakeholder, ele não pode falar com os desenvolvedores? Não, ele pode sim falar com os desenvolvedores. O que não pode é ele passar por cima do Product Owner, né? Por quê? A gente tem que saber se essa relação, se esse contato direto com os desenvolvedores, se isso está sendo proveitoso, né? Se eu não estou tendo aquele mercado negro das tarefas ali, né? Tem stakeholder que fica passando tarefa para o time sem passar pelo Product Owner. Isso está incorreto. Então, o que nós queremos aqui são relações saudáveis, né? Um contato direto do desenvolvedor com o stakeholder pode ser importante para tirar alguma dúvida, né? Ter algum tipo de validação, alguma coisa assim. Então, é super benéfico, não precisa ser feito única e exclusivamente com o Product Owner. Mas o Product Owner vai ser uma pessoa geralmente mais próxima, né? Mais conectada com esses stakeholders, fazendo muitas vezes uma comunicação diária, uma comunicação recorrente com eles. E o Scrum ele tem também um momento específico para todos os stakeholders e também a equipe, para que a gente tenha um alinhamento, colocar todo mundo na mesma página e avaliar aquilo que foi feito naquela sprint. A famosa Sprint Review, né? Então, o evento da Sprint Review é um período, é um momento específico para que os stakeholders participem da inspeção do produto, daquilo que foi feito nessa última sprint e também na própria Sprint Review, dá-se também uma projeção com relação ao progresso do time Scrum em perseguir ali, em conseguir atingir com a meta do produto, né? Então, também isso é visto, isso é comunicado aos stakeholders na Sprint Review. Beleza, gente? Então, essa foi a dica de hoje. Se você é um stakeholder, eu espero que você tenha também um bom relacionamento com a equipe, com o time Scrum, né? Então, poder ser um stakeholder mais orientado a resultado do que tarefas, permitindo a auto-organização da equipe. Talvez algumas características também importantes sejam a divisão estratégica, né? Ter uma visão mais focada ali no mercado, nas próprias tendências, poder ter essa visão de negócio, de mercado bem aguçada para também explorar isso, né, e incentivar o time nessa direção, né, o próprio Product Owner também, ser um bom ouvinte, ter uma boa comunicação, estar muito disponível, prestativo à equipe. Por último, gente, a última dica que eu dou agora para stakeholders é: seja também uma pessoa que possa viabilizar a agilidade, possa viabilizar a entrega de valor da equipe que você está conectado, removendo as burocracias e podendo ali apoiar Product Owner, Scrum Master, principalmente desbloqueando o time assim que necessário for. Beleza? Pessoas, essa foi a dica de hoje. Aqueles que são stakeholders, desenvolvam bem essa sua competência. Aqueles que são parte do time ágil aqui, tenham uma boa relação com os seus stakeholders e assim todo mundo somando, todo mundo no mesmo barco na entrega de valor. Valeu? Essa foi a dica de hoje. Eu vejo vocês na próxima sprint. Até mais. Falou!